Olá, seja bem-vindo ao nosso aula de hoje. Estamos aqui no módulo 3, técnicas avançadas de procura. O nosso curso está a ser muito interessante e acredito que de certeza poderá dar um enhance, um upgrade na tua forma de utilizar o Excel e principalmente essa função muito importante e muito usada em todos os domínios, que é o VLOOKUP ou PROCV. Na aula de hoje eu transformei um pouquinho o meu Excel, agora estou a usar uma versão em inglês para que também seja fácil para quem trabalha com uma versão do Excel em inglês. Muito bem, na aula de hoje nós vamos falar de como usar PROCV com tabela automática. Como usar PROCV com tabela automática e para que serve a tabela automática? Muito bem, vamos imaginar que eu quero aqui usar o PROCV. Lembrando que hoje estou com VLOOKUP, que é a mesma coisa que PROCV, mas só que em inglês. VLOOKUP, vou clicar em Tab. Lookup Val, vou analisar. Na minha tabela tem número de cliente e na base de dados tem também número do cliente, né? E eu quero saber o bônus de produtividade, né? Na realidade, essa é a primeira coisa que temos que fazer. Eu estou aí de forma automática porque eu já sei usar isso, já uso há muito tempo e também estou convicto que vocês também já têm esse domínio de como encontrar a chave, a coluna-chave, e é muito simples isso. Muito bem. Então, eu já sei que o meu lookup val, que no caso é o meu valor procurado em português, é um 9, ponto e vírgula, quero saber qual será o bônus que o Adilson Alexandre receberá, né. Vou dar um clique aqui e vou selecionar toda a tabela. Já sei que será a coluna 2, ponto e vírgula, coluna 2, 2, ponto e vírgula, e o tipo de procura vai ser aproximada, porque na minha base de dados os números estão organizados de forma intervalar, estão bem organizados por acaso. Vai ser um, fecho parênteses e já está. Eu tenho 700 aqui. Agora eu posso puxar alça? Sim, eu podia analisar, puxar alça e já está. Mas hoje nós vamos aprender uma outra técnica, que é usar tabela automática com um PROCV ou com um VLOOKUP. Eu vou fazer um delete, que é apagar, e a minha base de dados vou transformá-la como uma tabela automática. Essa é a técnica. Ou seja, ao invés de eu usar simplesmente PROCV e selecionar, ou VLOOKUP e selecionar, eu vou primeiro selecionar minha base de dados e convertê-la como tabela automática. Ventura, como é que eu faço isso? De duas formas. A primeira é, depois de selecionar, vem Insert, que é inserir, e clica em Tabela. Um clique. Notaste que o Excel já te deu uma dica para converter como tabela? Muito bom. Então é só fazer Ctrl T, que também já resolve. Muito, mas muito simplesmente. Muito bem. Então, tem aqui essa mensagem, vou subir um pouquinho só para estar visível. Ela pergunta aqui qual é o meu intervalo. Já está selecionado, que é de I12 até J7, J7, certo? Depois tem aqui um check que já está marcado, que é My table has headers, que a minha tabela tem cabeçalho. Eu gosto de deixar isso marcado quando a minha tabela já tem um cabeçalho. Se eu desmarcar, a tabela automática vai atribuir cabeçalhos, mas na realidade já tem cabeçalho, então deixo marcado. Vou fazer um OK e já está. A minha base de dados agora chama-se tabela 2, conseguem ver aqui, certo? Eu posso mudar o nome para ser também um intervalo nomeada? Sim, eu posso. E até deveria, né? Agora uma tabela automática. Ventura, como é que eu sei que eu sou uma tabela automática? Eu vou clicar fora. Vou notar que isso vai desaparecer. Desapareceu. Vou clicar dentro. Veio novamente esse separador complementar. Muito bom. Então, vamos agora. Eu já sei que a minha tabela chama-se tabela 2. Posso mudar o nome? Sim, podemos mudar. Vou dar um clique e vou chamá-lo de bônus. Lembrando, eu não posso dar espaço quando eu estou a nomear bônus. Vou dar um clique e já está. Agora sim posso usar seguramente o PROCV, mas PROCV, ou no caso VLOOKUP, que está em inglês. Valor procurado será isso, ponto e vírgula. Table Array, eu já sei que chama-se bônus. Está aqui, é a minha tabela automática. Vou dar Tab, já selecionou a minha tabela automática, ponto e vírgula. Column Index Number, o número índice coluna, está na segunda coluna. Vou colocar número 2, ponto e vírgula, e o tipo de procura vai ser intervalar, porque está numa forma de intervalo a minha base de dados. Fez e já está. Ventura, posso analisar com a puxar alça? Sim, posso analisar. Vamos analisar. Quando eu puxar a alça, isso vai baixar. E o bônus, será que vai baixar? Eu acho que não. Mas vamos lá tentar. Vou dar duplo clique e vou ver.
Oh, parece que não baixou. Dou um clique, tá sempre bônus aqui. Dou um clique, tá sempre bônus. Muito bem, tá sempre bônus. Então, a grande vantagem de usar tabela automática é que na base de dados tu já não precisas trancar, certo? Essa é uma grande vantagem. A outra grande vantagem que eu vejo ao usar tabela automática é quando tu precisas adicionar elementos na tua base de dados. Vê só, eu preciso agora adicionar quem conseguiu 20 clientes. Quem conseguiu 20 clientes tem aqui agora, hum, tem aqui agora 1.500 euros. Olha, já atualizou automaticamente. Ou seja, eu não precisei voltar a selecionar. Ventura, como assim? Como assim não precisei voltar a selecionar? Vê só o seguinte exemplo. Eu vou apagar tudo isso, vou deixar de ter uma tabela automática, converter normal range ou intervalo normal, e agora eu vou usar o PROC-V. Mas PROC-V, ou no caso VLOOKUP, valor procurado, ponto e vírgula, seleciono toda a minha tabela. Eu já sei que tenho que prender. Eu vou prender ponto e vírgula, vai ser 2, ponto e vírgula, 1, fecho e já está. Vou puxar alça, sei que já analisei, não preciso prender e já está tudo. Veio correto? Sim, ok. Agora eu preciso aumentar mais um elemento, já tem 20, vou tentar aumentar para 25. Quem conseguiu 25 clientes vai ter 200 euros. 2.000 euros, melhor dizer. 25 clientes, vamos ver. Vamos ver quem tem 25 clientes aqui. Parece que ninguém tem, mas vamos atribuir, vamos tentar atribuir. Esse aqui, o Edmilson Araújo, vamos pôr 27 clientes. Não, 25, 27 clientes, é isso, 27. Opa, não deu. Por quê? Porque agora eu tenho que renomear a base de dados, porque a base de dados só chega até aqui. Então eu vou ter que encostar, puxar a alça para baixo, ou seja, puxar a alça, que é a mesma coisa, né? Puxar isso para baixo e fazer um enter. Agora sim atualizou para 2 minutos. Mas se essa tabela fosse uma tabela automática, ao inserir os dados, ela atualiza automaticamente também aqui no VLOOKUP, né. Então essa é a grande vantagem. Vou lá apagar isso, vou apagar também aqui, né, e vou usar rapidamente, seleciono, faço Ctrl T para quem tem um computador em inglês, dou um clique em Enter e agora sim posso usar rapidamente o meu VLOOKUP. Muito simples. Um clique, já está. Não nomeei a tabela, né, não sei o nome ainda, né, é chamada aqui de tabela 3, mas podia aqui dar um nome, só para estar consertando, eu vou dar um nome, um clique, tabela dinâmica, vou dar um nome de base, ou então bônus, bônus, enter, já está. Agora eu sei que é só escrever, mas VLOOKUP, lookup val, aqui o número, ponto e vírgula, a minha tabela chama-se bônus, que nem preciso selecionar, mas também poderia. Clico em Tab, ponto e vírgula, colon index number, que é a posição 2, porque eu quero que ele traga o bônus, 2, ponto e vírgula, o tipo de procura é aproximada. 1, fecho e já está. Agora eu vou dar duplo clique e já atualizei. Agora eu vou tentar aqui adicionar os 25. Olha só, ele já atualizou na tabela. Quem tem 25 recebe 2.000 euros. Olha, também atualizou aqui para 2.000 euros. É muito, mas muito simples, mas muito usual. Então, essa foi a técnica. Na próxima aula vamos estar a falar de algo em que eu muito esperava chegar, que é técnica da chave única. Isto é muito, mas muito importante, esse assunto. Técnica de chave única. Por isso deixei para o módulo avançado, para estar mais perceptível. Todo mundo já sabe a PROC-V, todo mundo já sabe o VLOOKUP e agora vamos usar essa técnica que é muito usual e muito importante. A falta do uso dessa técnica já fez muita gente receber ralhetes e eu já presenciei, confesso, já fez muita gente cometer erros ao fazer buscas. Por isso, quero que prestes bastante, mas bastante atenção na aula que nós vamos ter daqui a alguns instantes. Um forte abraço e a gente se vê.